Amém, amém. Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Senhor, nós pedimos mais uma vez que a misericórdia do Senhor possa nos assistir. Não há nenhum homem grande, como disse o profeta, só o Espírito Santo. Não há nenhuma igreja santa, só o Espírito Santo nesta igreja. Por isso estamos aqui, pedindo sua misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de mim, desta congregação e de meus ouvintes, e nos dê esta palavra. Senhor, se a palavra revelada é tremenda, quanto mais quando o seu profeta encontrou o livro selado. Mas estamos pedindo sua misericórdia. Abençoa-nos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Podem sentar. Eu quero estudar com vocês. Eu creio que precisamos de 3 cultos para esse estudo. Então vamos começar hoje, amanhã cedo e amanhã à noite. Vamos ver se damos conta de terminar. Creio que ainda vai ficar coisa para trás. Mas vamos ler dentro da mensagem o intervalo, onde vamos começar, e vamos discorrer dentro do que o profeta pregou, mostrando sobre a abertura deste livro selado com 7 selos e o que estava acontecendo para abrir estes selos. Há um acontecimento para abrir os selos. Nós sabemos que o irmão Brana disse que teria que terminar as eras para revelar os selos. Isto é um dos acontecimentos. Ele diz que teria que terminar o tempo para revelar os selos. Então, temos visto isto. Agora vamos ver que o irmão Brana mostra também que deveria terminar a intercessão para
a abertura dos selos. A abertura dos selos é como você ficar conhecendo tudo o que você perdeu. Está tudo de volta na abertura dos selos. Este livro aberto é um livro da ata da redenção de tudo que foi perdido por Adão. Adão perdeu o que nós estamos agora nos apossando através da redenção, pelo sacrifício, pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então eu quero que vocês prestem atenção, porque se cada mensagem ela tem fundamento e é profunda, esta, para nós podermos entender, carecemos de muita graça. E é coisa que já foi revelada. Eu estava pensando nisso porque, para enfrentar estas mensagens, que é uma revelação do que estava selado no Apocalipse 5, é difícil. Como foi difícil para o irmão Brana encontrar um livro selado. Como foi difícil para João, que tipifica nós, a noiva, e ele chorou porque não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que podia abrir o livro, ninguém podia desatar seus selos, ninguém podia nem tocar, nem olhar no livro, não podia nem olhar nele. João chorou. Agora, depois que o livro foi aberto, precisa haver outro choro. O que você acha? João chorou porque não tinha ninguém para abrir o livro. Depois que o livro foi aberto, então tem que ter alguém que chore, porque houve alguém digno de abrir o livro. E não foi o profeta, não foi o Papa, não é o sacerdote, não é nenhum de nós os pastores, é o Cordeiro. Amém. Então eu quero estudar com vocês a mensagem, então vocês têm que ter paciência para ouvir a gente fazer a leitura. Vocês vão me ouvir fazer a leitura. O intervalo 99. O Cordeiro foi imolado para todo pecador. Então ele foi imolado para mim. Foi para você? Como pode Jeová ver alguma coisa, outra coisa que não fosse esse cordeiro ensanguentado ali? E agora o cordeiro saiu plenamente na visão e se via que havia sido imolado. Note bem, o cordeiro veio do trono do Pai. Pense, para chegar a esta visão, de onde veio? Veio da glória, onde estava assentado à destra de Deus. E veio da glória para apresentar-se na visão de João. Para nós não tem dificuldade. Nós temos tido revelação para isto. Para ver o Cordeiro assentado à destra de Deus. Se Deus é Espírito, e se Deus é Espírito, o Espírito é invisível, você só pode ver o Cordeiro. Agora Jesus está sentado à destra, quer dizer, à destra ao lado deste grande poder. E preste atenção, que enquanto o livro da redenção, você tem que olhar nos ofícios para você entender. Enquanto o livro da redenção está na mão do Pai, quem verteu o sangue foi o corpo do Pai, que é o Filho, é o corpo. E este livro da redenção, que está na mão do Pai, tinha o tempo dele sair da mão do Pai, que é Espírito, e passar para o Filho, que é o Cordeiro. Alguém diz, mas então já tem duas pessoas. Vocês veem que as pessoas não conseguem ver um Deus. Eles não conseguem ver os ofícios de Deus. Como o Pai, Ele é invisível
E você só pode vê-lo como filho, porque o Filho é Deus. Não segundo, ele é o único Deus. Mas como ofício, você tem que ver que o livro, quando Adão perdeu, foi para a mão do Pai. Não podia ir para a mão de Satanás. Tinha que voltar para a mão do Pai, porque aquilo era de Deus. Tinha que voltar para a mão do Pai. Veio para a mão do Pai. Aí o Pai se fez carne e habitou entre nós. Não é o Filho que fez carne. A Bíblia diz que é Deus que se fez carne. É o Pai. É o Todo-Poderoso que se fez carne e foi conhecido como Filho. E como Espírito ele segura o livro da redenção. E como Filho, você vê que está assentado à destra deste tremendo poder. E ele tem que tomar o livro. Mas para tomar o livro, ele tem que verter sangue. Então Deus teve que se fazer carne. Porque Deus é Espírito e não tinha um que podia verter sangue para nos salvar, para nos perdoar. Só Deus podia fazer isso. Então Deus se fez carne e habitou entre nós. O verbo é Deus, o verbo é a palavra é Deus. Se fez carne e habitou entre nós. E através dele, do seu sangue, é que temos o perdão. Então cada vez que você peca, que eu peco, o Pai não pode nos ver sem olhar pelo sacrifício, pelo Cordeiro. Quando o Pai olha para nós, porque o Pai é Espírito, ele olha através do Cordeiro. E o Cordeiro é ensanguentado. O Cordeiro é intercessor. O Cordeiro é o mediador de superior aliança. Não havia mais nenhum mediador. Há um só Deus, um só Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é Jesus Cristo Deus aí não. A mediação é Jesus Cristo homem, porque a mediação é o sangue. E o sangue daquele menino que foi vertido, que se tornou grande, cresceu, morreu e verteu, o sangue dele é sangue de Deus. Por isso é a única mediação que tem. Você tem que ver Jesus Cristo, homem, porque tinha que se fazer carne, Deus se fazer carne para verter sangue, porque como Espírito ele não verte sangue. Ele tinha que se fazer carne. A única mediação é o Filho. Não tem medianeira. Escute aqui que nós vamos chegar no lugarzinho bom para cada um. Que coisa tão gloriosa seria se nossos pensamentos tão pecaminosos pudessem ser lançados a um lado essa noite, o suficiente para aceitá-lo, e ele viria desde a glória para dar-se a conhecer a qualquer um. O Cordeiro veio desde a glória para interceder e agora para fazer o reclamo sobre sua obra como Redentor. Talvez amanhã vamos falar sobre isto. Ele vai reclamar. Hoje vamos falar mais sobre intercessão. Amanhã vamos falar sobre ele reclamar o que ele intercedeu. Por quem ele intercedeu, ele reclama todos os direitos. Parágrafo 100. Tudo a mensagem do intervalo. Recorde. Aqui ele estava antes em sua obra de mediador. Mas agora os selos estão a ponto de ser abertos. E o Cordeiro veio do santuário de Deus e se apresentou. Guarde bem, quando o Cordeiro sai do santuário, ele sai da intercessão. O Cordeiro saiu do santuário de Deus e se apresentou. Porque não tem ninguém. Não tem ninguém para abrir esse livro. Aí o Cordeiro saiu. Mas o Cordeiro não podia sair fora do tempo, porque o tempo da abertura do livro não foi na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta era. O tempo da abertura do livro é na última era, na sétima era. Então aí por isso que o Cordeiro pode sair, porque ele já sai na última era, porque ele conhece todos os nomes que estão no livro da vida, e esses nomes já foram manifestos na terra dentro do período da sétima era. Aí ele pode sair, mas ele não podia sair na sexta era, porque tinha nós para manifestar na sétima ainda. Ele não podia sair do trono.
Vocês estão entendendo? Vão guardando aí. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção. O Cordeiro veio desde a glória para interceder e agora para fazer o reclamo sobre sua obra como Redentor. Recorde, aqui ele estava antes em sua obra de mediador, mas agora os selos estão a ponto de ser abertos. Guarde bem, ele estava pregando o intervalo e ele ia pregar o primeiro selo ainda. Por isso que ele está dizendo, mas agora os selos estão a ponto de ser abertos. E o Cordeiro veio do santuário de Deus e se apresentou. Para eu pregar hoje, eu teria que pregar para você assim. Mas hoje, os selos já estão abertos. Você entende? E o Cordeiro já veio do santuário de Deus e já se apresentou em 1963. Eu tenho que ler assim hoje. Teria que ler. O irmão Branco está dizendo assim, mas agora os selos estão a ponto de ser abertos. Espere você até quando chegarmos a essa meia hora de silêncio de Apocalipse 8:1. Eu estava pensando nisso. Disse, Senhor, estou conseguindo ver essas coisas até aqui, mas eu não consegui ver ainda o que eu posso encontrar dentro da meia hora de silêncio que o profeta pregou. E ele já pregou isso daí. Ele disse, espere você até quando chegarmos a essa meia hora de silêncio de Apocalipse 8:1. Quando havia fumo no santuário, então já não há intercessão, porque o sacrifício tem saído e agora é um tribunal de juízo. Já não há intercessão, sangue para esse tempo, porque o cordeiro ensanguentado saiu dali. Não vá você esperar até esse tempo. Que a pessoa fica esperando que algo aconteça no futuro e aquilo ela fica aguardando. E você tem que lembrar que isso já aconteceu e você precisa se despertar para isso. Porque o que nós lemos depois de Apocalipse 3 são coisas que vão acontecer na terra, quando a noiva já está aqui em Apocalipse 3, sabendo o que vai acontecer até em Apocalipse 22. Vocês estão entendendo? A noiva sabe, mas os outros não sabem, porque a noiva tem um profeta para ensinar essas coisas. 101, o intervalo. Recorde, ali no Antigo Testamento, que pelo tempo que o sangue não estava sob o propiciatório, então era tribunal de juízo. Mas se o sangue estava, então havia misericórdia. Eu não sei se você vai entender, só tem um lugar de misericórdia hoje. Depois que as eras terminaram, que o tempo terminou, só tem um lugar de misericórdia. É onde Cristo está. E onde Cristo está? Fora de Laodiceia. Onde Cristo está? Onde o tempo acabou. É a eternidade. E é exatamente o Cordeiro saindo da eternidade. Quando o tempo termina. Aleluia. Mas se o sangue estava, então havia misericórdia. Talvez você pense, mas não está havendo muita misericórdia para o mundo? Está, Deus tem tido misericórdia de nós todos. Mas na mensagem, creio que é o que é o Espírito Santo, o irmão Brana diz que é por sua causa que está havendo misericórdia. Diz que é por sua causa. É por causa do povo que crê na mensagem de Deus no dia, porque o sacrifício está aí, na mensagem. Não está em outro lugar. O alimento, todo o alimento está nesta mensagem. Tudo que está fora desta mensagem não é alimento para a noiva. E não há nem mediação. Nós vamos chegar mais perto, você vai ver. Isso daí, talvez você está escutando pela primeira vez. Eu já li tantas vezes isso, né? Você está ouvindo pela primeira vez. Agora, que tem sido ele? Tem sido um intercessor. Nenhuma outra pessoa. Diga-me você então, de onde tiram isso que Maria pode interceder? Sabe o que eu penso? Quando Deus está deixando o sacrifício, o Cordeiro deixando o sacrifício intercessório, aí eles colocam Maria. Aí eles põem até uma mulher. Pode pôr qualquer coisa que você quiser lá. Não vai adiantar mais. Põe o que você quiser lá.
Diga-me você então de onde tiram isso que Maria pode interceder? Que pode oferecer Maria? Que pode oferecer São Francisco de Assis? Se você é um devoto dele, você me perdoe, mas eu tenho que falar para você que isso daí não adianta nada, não te oferece nada. Que pode oferecer Santa Cecília, ou qualquer outro ser humano, eu ou qualquer um outro, que pode te oferecer? João não viu a 1000 santos saírem do lugar de mediação, mas viu um cordeiro. Olha que João olhou e não viu Maria, Pedro, Paulo e São Francisco saindo lá do trono, não. Ele viu um cordeiro. Aleluia! Há um só mediador entre Deus e os homens. Esse é o cordeiro. Aleluia! Um cordeiro que havia sido imolado e estava ensanguentado. Nem o sangue de Maria pode nos ajudar. Nem o sangue de São Francisco pode nos ajudar. Nem o sangue de São Pedro, de São Paulo pode nos ajudar. Nem o sangue dos irmãos que morreram nas trevas, na era das trevas, pode nos ajudar. Somente o sangue de Deus, o sangue do Cordeiro. O profeta diz: a mim não importa quantos santos hajam morrido, porque todos mereciam a morte. Todos a mereciam. Como disse o ladrão na cruz ao lado de Jesus Cristo: nós temos pecado e merecemos isto. Porém este homem nenhum mal tem feito, e ele pode abrir o livro. Aleluia! Ele foi o único digno, e aqui vinha do lugar intercessório, e que venha fazer, note bem, 102 intervalos. João estava chorando. Você não encontra ninguém que possa fazer coisa alguma. Se o livro não é aberto, eu estou perdido, os outros estão perdidos, todos do Velho Testamento estão perdidos, todos do Novo Testamento estão perdidos, todos que estão vivos estão perdidos, todos que estão mortos estão perdidos. Se o livro não pode ser aberto, se não tem ninguém que possa abrir esse livro, estou perdido. O povo está perdido, o mundo está perdido. Então João chorou. João estava chorando. Você encontra com ele: você está chorando, João? O que ia suceder agora? O ancião disse: João, não chores mais, porque aqui vem o leão. Aqui vem o leão. Ele é o que prevaleceu. Mas quando João olhou, ele viu o cordeiro ensanguentado. João olhou, não viu um leão, uma juba grande vindo. O ancião disse: o leão venceu, João. Aí João olhou para ver o leão. Aí vem aquele cordeirinho saindo lá da eternidade, todo sujo de sangue, ensanguentado. E João disse: ele é o que prevaleceu. O ancião disse para João: ele é o que prevaleceu. Mas quando João olhou, ele viu o cordeiro ensanguentado que havia sido imolado. Qualquer coisa que tenha sido morta está cheia de sangue, como quando lhe cortaram o pescoço. Outra coisa, e então está cheio de sangue. Aqui vinha este cordeiro imolado. E para que se apresentou? Para fazer seu reclamo sobre a redenção. Irmão, sabe o que é isso? Ele me redimiu, ele te redimiu faz 2000 anos, e ele não reclamou ainda. Ele tinha que reclamar na abertura dos selos. Ele tinha que fazer seu reclamo. Então ele tem que deixar agora o trono de intercessão para eu reclamar aqui para aqueles. Ele não reclamou para ele, não, reclamou para mim, para você. Ele reclamou, vem cá para reclamar. O que você perdeu está aqui de volta, Osmar. Você perdeu em Adão, mas você recebe no Cordeiro. Aleluia. Vamos prosseguindo. E aqui vinha esse cordeiro imolado, e para que se apresentou? Para fazer seu reclamo sobre a redenção. Amém.
Ó irmão, não tem você o desejo de distanciar-se só a um canto e chorar um momento? Aqui vinha o cordeiro ainda sangrando, ali estava João e todos os patriarcas, mas não havia nenhum que podia fazer a obra. Ora quem você quiser, peça quem você quiser, está tudo morto, ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te ajudar, você fica fazendo orações perdidas para gente que já morreu e ninguém pode te ajudar. João viu que ninguém podia ajudar, todos tinham morrido. E os melhores homens da Bíblia morreram e nenhum podia ajudar, quem quer que seja. E João chorou. Mas daqui a pouco suas lágrimas tinham que ser enxugadas. Não havia ninguém que podia fazer a obra. Então saiu o cordeiro em seus dias de intercessão. Espera aqui. Então saiu o cordeiro e seus dias de intercessão havia cessado. Os dias de mediação havia cessado. Então, e quando o anjo aparecerá, espere até que cheguemos aos selos. E ele dirá: o tempo não será mais. Irmão Bruno está mostrando a sequência. Diz: olha, o anjo vai aparecer e vai dizer: o tempo não será mais. Mas espera lá, o cordeiro está saindo da intercessão. E quando o anjo aparecer e disser: o tempo não será mais, quando é que esse anjo apareceria? Estou lendo aqui, intervalo 102 final. Espere até que cheguemos aos selos mesmos, e ele dirá, ele estava pregando o intervalo ainda, hein? O intervalo quer dizer, entre as eras e os selos, tem 2 capítulos. Entre as eras e os selos, tem 2 capítulos, que é o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 6 é os selos, capítulo 3 é as eras da igreja, 2 e 3 de Apocalipse é as eras da igreja. Capítulo 6 é os selos. Intervalo, a mensagem, o intervalo é capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Isto que é intervalo. É o que você fica, o que é intervalo? Ele pregou intervalo, o que é isso? O intervalo são os 2 capítulos que está no entremeio das eras e dos selos. Capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Então é chamado pelo profeta de intervalo. Então ele está pregando o intervalo e diz: espere até que cheguemos aos selos mesmos, e ele dirá: o tempo não será mais. Então entra meia hora de silêncio, e notem bem as coisas que sucederão durante essa meia hora do 7º selo, Deus permitindo. É coisa que nós temos que estudar ainda, certo? Vamos quietinhos, porque é meia hora de silêncio. Para que muito barulho? Vamos fazer uma gritaria. Não, é meia hora de silêncio. Até para o estudo pode ficar em silêncio, quietinho, para você aprender. 103 o intervalo. Ele agora sai do lugar de intercessão para quê? Para fazer sua reclamação. Ele tem feito a obra do Redentor. Desceu e se fez homem. Morreu e fez a obra do Redentor semelhante, mas ainda não havia reclamado o seu. Agora vem à cena para reclamar seus direitos. Os direitos pelo qual ele morreu. Foi para te dar vida eterna, para te dar tudo novo, tudo novo. Tudo é eterno, que ele vai te dar, tudo é eterno. Então, ele te dá porque ele veio para fazer esse reclamo. Eu venci. Vamos chegar. Amém. Aleluia. Agora vem a cena para reclamar seus direitos. Note bem o que sucede agora. Estes são os direitos pelos quais morreu, porque veio para ser parente humano. Ele é meu parente, é seu? Ele vem para remir, e por isso ele intercede para os humanos que são parentes dele. E você sabe quem é parente de Jesus Cristo? É quem nasce pelo Espírito Santo, como Jesus Cristo nasceu. Não é apenas nascer pelo sexo. Ele deu a oportunidade para nós, os pecadores, nascer a segunda vez. E por que não nascer? É quem nasce do Espírito Santo. Você nasceu do Espírito Santo, já é parente de Jesus.
Aí você cresce, amadurece, e aí chega na hora de você receber a herança. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui, note bem o que sucede agora. Estes são os direitos pelos quais morreu, porque veio para ser parente humano, para morrer em seu lugar e assim redimi-lo. Aleluia. Você não espera chegar a Deus com um bem seu. Eu oro muito, eu falo muito línguas estranhas, eu curo enfermos, eu prego muito a Bíblia Sagrada, eu vou para todo lado semeando a palavra. Não espera chegar lá não. É Ele quem fez a obra, é Ele quem vai reclamar a mim e a você, porque Ele morreu em seu lugar e assim redimir você. Escuta, porém o ancião estava correto quando disse que era um leão. Porque o ancião disse, o leão venceu. Interessante que o ancião não diz assim, o cordeiro venceu. Não, ele diz, o leão venceu. Preste atenção. O leão venceu. Porque ele havia sido um cordeiro. Então o profeta diz, o ancião estava certo quando disse o leão, que era um leão, porque ele havia sido um cordeiro, um intercessor, o cordeiro ensanguentado. E note você, que o ancião diz, o leão venceu, mas quando João, que é tipo da noiva, viu, ele não viu o leão. Graças a Deus, você vê o cordeiro, ele é o seu sacrifício, ele é o intercessor, ele é seu mediador, ele é o seu cordeiro. João olhou o cordeiro ensanguentado, mas agora vem como um leão. Os dias de intercessão têm cessado. Quero que vocês entendam que exatamente no capítulo 5 de Apocalipse, antes da abertura do primeiro selo, ele já estava deixando a intercessão, os dias de intercessão têm cessado, para poder trazer a abertura dos selos. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Você já notou que você não pode mudar ninguém, não pode transformar ninguém? Você prega para as pessoas, elas não estão nem aí com a pregação mais. É tempo de aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é santo, seja santo ainda. Aquele que é puro, seja mais puro ainda. É tempo, desde a abertura dos selos. Aquele que é justo, seja justo ainda. E o que é santo, seja santificado ainda. Amém? Olha o tempo, irmãos. Deixa eu repetir isso daqui. Aquele que é sujo, suje-se ainda. É tempo disso. Por quê? Porque os dias de intercessão têm cessado. Então aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é justo, não tem jeito de ficar sem ser justo. Seja justo ainda. Porque aquilo que a pessoa crê que ela é, ela continua sendo. Ela pode estar fazendo o errado, mas ela crê que está certa. Você não pode mudá-la, deixa ela prosseguir. A hora que ela cair no buraco é que ela vai perceber. Deixa ela chegar lá. Ó irmão, a situação agora tem terminado. Ó irmão. E então, ele mesmo pergunta assim, então o quê? E recorde, isto vem durante a 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Exatamente na 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos, é que veria todo esse clamor. Irmãos, o clamor do 7º anjo não é apenas dizer para nós, aí vem o esposo. O clamor do 7º anjo tem tanta coisa. Quando ele prega a mensagem, ele tem que dizer, aquele que é justo, seja justo, o que é sujo, suje-se ainda. Ele tem que dizer, o tempo terminou. Porque o anjo que desce, ele desce e fala através do 7º anjo, o tempo terminou.
Quando? No último selo, no 7º selo. O tempo terminou. Agora eu não vou esperar o tempo terminar quando terminar o cumprimento do 7º selo, porque isto é uma parte. Porque o 7º selo, ele tem sua duração até no milênio. Bom, vamos mais um pouquinho aqui. 104, o intervalo. Agora, notem bem, isto é algo que vocês têm que captar. Escute aqui. Você presta atenção em tudo que o profeta diz. Agora, note bem, isto é algo que você tem que captar. É a mesma coisa que ele fala assim, eu não estou falando tão claro, mas você capta isso, você precisa disso. É algo que você tem que captar. Ele havia estado fazendo a sua obra de mediação, intercedendo pelo crente, por 2000 anos como um cordeiro. Agora ele está tomando um passo. Isto é, ele está saindo do altar de sacrifício, de intercessão, e está dando um passo fora do altar, saindo da eternidade para tomar o livro da ata do título e abrir os selos e revelar os mistérios. Você está entendendo que para ele tomar este livro, ele tem que sair do altar de sacrifício, ele tem que sair da intercessão. Ele sai da intercessão, toma a ata do livro para poder abrir os selos. Ele tem que fazer isso. Agora os selos já foram abertos? Então tudo já aconteceu, gente. Que coisa! Se os selos já foram abertos, você não vê que os selos foram abertos? Então tudo já aconteceu. Isso tudo já aconteceu. Escute aqui. Ele havia estado fazendo sua obra de mediação, intercedendo pelo crente por 2000 anos como um cordeiro. Agora ele está tomando um passo, saindo da eternidade para tomar o livro da ata do título e abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. O vem? Bem, amigos, sigamos. Bem, sigamos. 105, o intervalo. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Assim o disse ele, quando vem o Cordeiro e deixa de ser um mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. E quando chega a ser um leão, toma um livro que contém seus direitos. Aleluia. Você entendeu isso aqui? Eu fico falando empolgado, mas não sei se você está entendendo. Deixa eu repetir. Agora vem o Cordeiro e deixa de ser um mediador entre Deus e os homens. Quando? Quando é que ele deixa de ser um mediador entre Deus e os homens? Irmãos, denominação está tão longe agora. Essas revelações de outro anjo depois do Mombrana está tão distante, ficou tão para trás, que não dá nem para enxergá-los mais. Agora vem o Cordeiro e deixa de ser o mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. E quando chega a ser um leão, toma o livro que contém seus direitos. Apocalipse 5. Ele toma o livro que contém seus direitos, livro selado. Deus tem retido e é um mistério, mas agora vem o Cordeiro. Ninguém podia tomar o livro, porque ainda estava nas mãos de Deus. Nenhum papa, nem nenhuma outra pessoa pode tomar o livro. Os 7 selos não tinham sido revelados, mas agora, os 7 selos já foram revelados. Amém? Vocês estão entendendo? Mas aqui o irmão Branco está dizendo, não tinham sido revelados. Está pregando o intervalo e ele não podia dizer o que eu estou dizendo agora. E os 7 selos não têm sido revelados,
mas quando sua obra termina como intercessor, então ele aparece. Ele quem? O Cordeiro aparece e o ancião diz que ele era um leão. E ele vem saindo, oh irmão, que coisa tão tremenda, para tomar o livro e para revelar os mistérios de Deus, os quais têm sido pontos de suposição e conjectura através de todas estas eras denominacionais. Mas no nosso tempo não é ponto de conjectura, porque não somos uma denominação. A família Branham não é uma denominação. Aleluia! Ele diz que não é uma denominação. Agora não estamos aqui com ponto de conjectura, não. Estamos dizendo o assim diz o Senhor, que diz o profeta de Deus, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Aleluia! Que coisa gloriosa. Então, aí sabe o que ele vai começar a falar? Aí ele vai dar uma paradinha, vai deixar o livro de lado, irmão Branham aqui, vai deixar o livro selado de lado e vai falar daquele que vai receber o livro aberto pelo Cordeiro, que é o único que pode. O leão venceu e vem chegando um Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Esta parte eu vou deixar sem ler, mas você já sabe, é o profeta vindo, é o sétimo anjo, tem que ser um profeta para revelar estes mistérios. Ele mostra aqui no 106, 107, 108. No 108, no final, ele diz assim, Apocalipse 10:6, vemos que o tempo se acaba. 109, o intervalo. Note que esse cordeiro tem 7 chifres, e chifre significa poder para este animal. Chifre significa poder para este animal. Um cordeiro com 7 chifres, outros já não entendo vocês não. Cordeiro com 7 chifres. Aí eles fazem uns desenhos aí com 7 chifres. Mas esse cordeiro com 7 chifres, você vai ver que é o Senhor Jesus Cristo e as 7 eras da igreja. Um cordeiro com 7 chifres, as 7 eras da igreja. Também ele não foi um animal, porque diz que tomou o livro da destra do que estava sobre o trono. Tem umas coisas escritas aqui. Quando João viu esse cordeiro, parecia que havia sido imolado, porque estava ensanguentado. Ele veio da eternidade e cessou de ser o mediador. Então, ore você a Maria quantas vezes queira. Não houve nenhum homem na terra, nem ninguém em nenhuma outra parte que pudesse tomar este livro. E até João se pôs a chorar por causa desta situação. Oh, amigo católico, não podes ver isto? Não perca o tempo orando a uma pessoa morta. O Cordeiro é o único mediador. Ele é o que se apresentou. Não foi a mãe que chegou lá e disse, eu sou Cordeiro, eu posso abrir esse livro. Não, é o Cordeiro. Ele é o leão que venceu. Ele pode abrir o livro, mas ninguém. Não esperem mais alguém abrir o livro. Conjecturas denominacionais pregam sobre os 7 selos, mas a mensagem do sétimo anjo não é uma conjectura, é uma revelação. Conjectura é ponto de controvérsia. Revelação é fé. É quando Deus abre as coisas e tira o véu. Se você quer ver o Apocalipse, tira o véu. Deus veio e tirou o véu, e Ele só mostra isso para quem a Bíblia diz que Ele ia mostrar. Deus não pode fazer diferente, porque Ele não muda. Ele diz, é nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, isso é, quando ele pregar sua mensagem. Quando ele tocar sua trombeta, tem uma outra mensagem que o irmão Branham diz, não no início do ministério, mas quando tocar sua trombeta, no final do ministério, que é a abertura dos céus, que é o tocar da trombeta. Aí ele toca a trombeta, é o único que pode fazer com que a igreja de Deus, a eleita, aceite, creia
os demais não são filhos, são bastardos, deixe eles falarem contra profeta. Não pare para discutir com eles, você perde tempo. Jesus diz: não deis coisa santa aos cães, e essa mensagem é santa. Jesus falou: não lancei vossas pérolas aos porcos, e esta mensagem é pérola. E quem combate já sabe o que é. Amém? Aleluia. Eu queria ler até aqui e terminar. Eu não sei como está meu tempo, mas eu tenho apenas esse parágrafo 110, o intervalo. Agora, que fez? Tem estado intercedendo, até que seu sangue tem feito expiação por cada pessoa. E agora o Cordeiro conhece o que está escrito no livro. Irmãos, tem uma coisa, fique em paz. Você diz: mas como que terminou a intercessão se eu ainda não fui arrebatado? O Cordeiro conhece o que está escrito no livro. E o tempo que ele ficou naquele altar de sacrifício, intercedendo, ele estava intercedendo por todos que estava escrito no livro. Se você deu uma espera lá, você tem que ver isso. A intercessão é para quem está com o nome escrito no livro. Se não tem o nome escrito no livro, não tem intercessão. E quem tem o nome escrito no livro, escuta a mensagem e sai da denominação e vem ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem não tem, fique lá. Fica lá. Porque já estava sem intercessão. Você diz: eu fiquei sem intercessão. Nós não. Nós estamos com intercessor. Como que nós podemos ficar sem a intercessão? Nós estamos com o intercessor. Por isso o juízo que vai cair na grande tribulação não é para o eleito, porque o eleito está debaixo do sangue. Estar debaixo do sangue hoje, meus filhos, é estar crendo na mensagem que Deus mandou e nos tirou de Laodiceia. É estar debaixo do sangue. Quem está em Laodiceia está fora do sangue. Já está maldito, sem saber. Ah, mas recebe muita bênção. Recebe porque Deus derrama bênção sobre justo e injusto. Mas a intercessão sempre foi. Jesus não perde tempo de ficar no altar. Oh, irmãos, é uma verdade. Eu pego um pedido de oração e eu oro por qualquer pessoa. E eu intercedo por qualquer pessoa. Pode ser adúltera, pode ser ladrão, pode ser o que for. Eu intercedo, eu oro. Pode ser gente boa ou gente ruim, eu oro por eles. Mas quando o Senhor Jesus Cristo está no altar da intercessão, a intercessão, meus filhos, é para aqueles que têm o nome no livro da vida. E Ele conhece todos quantos seus nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Ele já conhece, Ele veio aqui morrer por causa daqueles nomes que já estavam escritos lá. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você está dando uma demonstração que você já estava em Deus antes que o mundo fosse criado. Você estava nele. Aleluia. Isso é o que mais importa para nós. Aleluia. Ele conheceu desde antes da fundação do mundo que seus nomes estavam escritos ali. E Ele tem estado fazendo a obra de intercessor até que todos os que estão escritos no livro tenham sido redimidos, e nisso a obra esteja completa e ele sai. Ele não podia sair antes de 1963, quando o Cordeiro sai, porque a obra está completa. Como que ele pode sair e revelar os selos se a obra dele não estivesse completa como intercessor? Quando ele terminou a obra no Calvário, ele não diz assim: está quase consumado. Ele diz: está consumado. Não estava quase, não, está consumado. E morreu, que a obra estava consumada. E quando ele sai do altar de intercessão para poder tomar o livro e desatar os 7 selos e dar para o 7º anjo, se ele saiu, é porque a intercessão terminou e ele
saiu para fazer o reclame por aqueles que ele intercedeu por todo este período. Ele tem terminado sua obra do Redentor semelhante. A obra do parente foi de dar testemunho ante os anciãos. E você se recorda de nosso estudo, como sucedeu com Boaz, que tirou o sapato e as outras coisas que fez? Tudo isto ele já o tem feito. Tudo isso ele já o tem feito. Cristo já fez. Ele já morreu, como Boaz redimiu o judeu e tomou por esposa nós, o gentil. Você tem que entender isso. Foi como Boaz redimindo a Noemi e tomando a Ruth como esposa. E é isso que Deus fez. Porque ele tinha que terminar um trabalho com o judaísmo ali no Calvário. E ele terminou e começou conosco. E o profeta, nós pregamos aí, onde foi que a noiva nasceu? Ele diz, no Pentecostes. O profeta diz, no Pentecostes. Aí depois eu tenho aquela, né? Onde a noiva dessa era nasceu. Tem essa mensagem. Onde a noiva dessa era nasceu. Amém. Está encerrando. Tudo isso ele já tem feito. Tudo isso o quê? Já redimiu. Agora vem para levar sua noiva. Ele reclama. Ele mostra para sua noiva. O que ele fez? Ele mostra para você. Oh, irmãos, não tem um povo mais bem-aventurado do que o povo que crê no sétimo anjo, que tem a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, das 7 eras, da semente da serpente, do batismo em nome de Jesus Cristo. Fala quem quiser, nós já temos a revelação de tudo. Restauração de tudo na voz do sétimo anjo. Agora o que está faltando? Jesus vive para buscar sua rainha. Porque através dos selos, ele está mostrando para nós, por isso o profeta diz que os 7 trovões da fé de rápido. Por quê? Porque o cordeiro saiu do altar de sacrifício. Se você ficar lá atrás, você se perde. Se ele saiu, eu saio com ele. Onde ele vai, eu vou. Aonde o cordeiro for, nós vamos. O cordeiro saiu, tomou o livro. Nós tomamos também. Nós estamos no cordeiro. O cordeiro foi quem nos gerou. O cordeiro abriu o livro e deu para o sétimo anjo. O sétimo anjo pregou. Nós estávamos com o sétimo anjo também. Quando o sétimo anjo recebeu a mensagem do cordeiro, quando ele recebeu o livro aberto, Apocalipse 10, era o sétimo anjo já recebendo o livro aberto. E esse mesmo anunciador, o anjo forte, Cristo, ao término, já estava dizendo, o tempo terminou. A intercessão terminou. Agora, olha, onde estão eleitos? Já estão selados dentro. Ah, mas ele vai aceitar a mensagem daqui 1 ano, 2 anos, se houver tempo. Ele vai aceitar ainda a mensagem. Não importa. O Senhor já intercedeu por ele. Todo o trabalho intercessório já foi completo. Para ele poder sair do altar, ele tinha que ter completado o trabalho de intercessão. Não ficou nenhum eleito para trás daqueles que ainda vão aceitar essa mensagem. E você não pode ficar aí para trás. Se você ouve essa mensagem e ela fala em seu coração e dentro diz, ó, isso é verdade, vem correndo, sem demora, de São Paulo, por que te detens? Levanta-te, a voz que diz para São Paulo, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor. Atos 22, 16. É o mesmo que eu tenho a dizer para você. Se você crê nessa intercessão, a intercessão está agora dentro da mensagem. Olha onde nós estamos, irmãos. Tudo que nós fazemos, por isso que nós temos que pagar o preço, porque tem intercessão por nós. E quando nós falhamos no físico e não acertamos, temos que pagar o preço. Mas quando falhamos no físico e dizemos, pequei, a intercessão já está ali com a gente. Está conosco. A mensagem, aquele mesmo que saiu do altar, veio, trouxe a revelação dos 7 selos, entregou para o sétimo anjo, essa mensagem que nós comemos, sabe de onde nós tiramos? Leia Apocalipse 10:8. Diz para João, vá e toma o livro daquele anjo forte. Toma o
livro dele. E nós tomamos o livro é a palavra revelada, que vem depois que foi aberto e entregue para o sétimo anjo. Então dá vontade de pegar esse livro e comer. Sabe quem é ele? É o próprio Jesus Cristo, esse Cordeiro. É ele mesmo que diz: o tempo não será mais. Ele está falando dentro do sétimo anjo, não tem outro para ele falar. O sétimo é o último, o sétimo selo é o último, o sétimo anjo é o último. Agora a redenção finalizou, e você tem o sacrifício, que é o sangue, continuamente para você. Finalizou, o mundo não participa nada disso mais. É tempo que aquele que é sujo, suje-se ainda. Você não limpa um sujo, você não consegue limpar um sujo. Depois que a abertura dos selos foi transmitida, você não consegue limpar um sujo. Você vai pegar essa pessoa, quando você limpa ela de uma música, a música do rock do mundo, ela pega rock da igreja. Quando você limpa essas mulheres um pouco da moda do mundo, elas vêm para a igreja e traz uma moda do mundo. Não tem jeito. Por isso um eleito, uma eleita, quando é limpo, é aquele que é santo, santifica-se ainda. Mas o que é sujo, suje-se ainda. Mas se você percebe que esse sacrifício é para você, Deus está agora confinado na sua palavra, somente na sua palavra. Uma vez ele estava confinado em Jesus Cristo, a única pessoa da divindade. Agora Deus está confinado na sua palavra, revelada para esta era. Quando ele abriu os 7 selos, Deus se confinou em toda esta revelação. Se você quer intercessão, esteja onde o intercessor está. Obrigado, Pai, porque estamos crendo. O Senhor está vindo, o Senhor virá. Já veio para nós, já trouxe a palavra através de um profeta, mas o Senhor virá nos buscar nas nuvens, porque a mensagem que o Senhor deu para o sétimo anjo, ela é suficiente para preparar-nos para dar fé de arrebatamento. Porque dentro desses 7 selos estão 7 trovões misteriosos. Está ali dentro, ribombando dentro de nós. E nós estamos dando esses trovões para o mundo de hoje, para o povo de hoje. Estamos dando esses trovões. E que Deus possa continuar cumprindo sua palavra dentro de cada um de nós, perdoando nossos pecados. Porque aqui está o grande mediador, o grande Senhor que já está vindo. Diga no seu coração: Maranata. Diga com a sua boca: Maranata. Diga forte: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Cristo breve virá, pois assim prometeu sua igreja buscar e levar para o céu, pra gozar nas luz. Oh, não vai demorar mais um pouco de tempo. Nosso mestre virá, virá buscar sua igreja fiel, pra consigo estar para sempre no céu. Jesus Cristo virá, pois assim prometeu. Vamos ser vigilantes, Cristo não tardará. Cristo não tardará. Cristo breve virá, que alegria no céu, quando a igreja entrar
Vamos fechar nossos olhos. Igreja fiel, pra consigo visar, para sempre no céu, Jesus Cristo virá.